Olá, queridos, que alegria poder falar com vocês nesse momento. Podemos juntos estudarmos a Palavra de Deus. E eu quero convidar você agora a pegar a sua Bíblia, pois vamos estudar as Sagradas Escrituras. E o tema de hoje é um tema muito especial, porque trata de o plano da salvação. Então pegue a sua Bíblia, pois vamos estudar a Palavra de Deus. E antes de abrirmos a Bíblia, eu convido você a curvar a sua fronte e a juntos orarmos ao nosso Deus. Soberano Deus e eterno Pai, obrigado por teu amor e tua bondade conosco, pela oportunidade que temos de estudar a Bíblia, a tua palavra. Pedimos que nesse momento o teu Santo Espírito seja o nosso guia, o verdadeiro professor. Fale aos nossos corações, abençoe cada um dos teus filhos que está conectado neste momento. Oramos no nome de Jesus. Amém. Então, queridos, o nosso tema de hoje é o plano da salvação. Com certeza, não há sentimento pior do que o de se sentir perdido, sem rumo, sem direção. Com a entrada do pecado na humanidade, o pecado trouxe dor, trouxe sofrimento. Em outras palavras, o ser humano estava perdido. A conexão com Deus, face a face, foi perdida. Mas sabe, Deus é um Deus de amor. Deus não queria ver os seus filhos perdidos para sempre. E é por isso que Deus estabeleceu um plano de salvação. Deus desejou ver a humanidade salva, redimida. E por isso Ele planejou a entrega maior de todas que já existiu, que é a entrega de Jesus na cruz do Calvário. Um plano especial de salvação para a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A maior entrega Deus fez por nós. Este é o plano da salvação, Deus em busca de salvar o perdido. Observe, queridos, que a atitude principal, inicial, ela é de Deus, de salvar. E hoje, em nosso estudo, vamos compreender um pouco mais sobre este plano da salvação. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, versículos 4 a 7. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. E Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. Observem, queridos, que aqui o profeta Isaías descreve a entrega que seria feita por todos nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, aqui apontando para o sacrifício que Jesus fez por nós. A Bíblia é clara em nos mostrar que nós fomos comprados por preço. Que preço? O preço do sangue de Jesus. A Bíblia também menciona quando João Batista pregava dizendo: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Jesus fez uma entrega total, completa. O texto de Isaías diz que como ovelha muda foi levada perante aos seus tosqueadores e não abriu a boca. Não fez questionamentos, não reclamou, mas ele fez uma entrega total, completa para salvar a mim e a você. Que história linda, que mensagem poderosa da palavra de Deus. Uma vida entregue para salvar. Esta é a vida de Jesus. Este é o plano da salvação. Cristo morreu por todos nós, entregou a sua vida, derramou seu sangue precioso por nós. Agora, será que nós podemos, o homem pode se salvar por si só? Podemos nós mesmos resolver o problema do pecado? Para isso eu convido você a abrir a Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículos 5 e 8 a 10. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo,
Pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Gênesis capítulo 6, versículo 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Gênesis 15, versículo 6. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Observem, queridos, que a nossa salvação, ela é somente pela graça mediante a fé. A nossa salvação não vem de obras de nossas mãos. Não somos salvos pelo aquilo que fazemos, mas somos salvos unicamente pela graça de Deus. E dentro deste processo, o nosso passo é a fé, é crer, é confiar, é aceitar o sacrifício de Jesus que perdoa e apaga os nossos pecados, é aceitar este amor em nossa vida. O nosso passo é aceitar, é entregar-se por completo nas mãos do Senhor. A Bíblia nos mostra desde Gênesis que a salvação, ela sempre foi pela graça. Quando Noé é salvo, a Bíblia diz que Noé achou graça. Deus concede a sua graça a seus filhos. A nossa salvação, ela é única e exclusivamente pela graça. Ela não pode ser comprada com o nosso dinheiro, ela não pode ser comprada com nossas obras, porque ela já foi paga pelo sangue de Cristo Jesus. E hoje, o nosso passo é entregarmos a nossa vida, é aceitarmos de graça essa bênção maravilhosa. Agora, será que a Bíblia nos mostra que Deus predestinou alguns para ser salvos e outros para se perder? Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Romanos 8, versículo 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Observem que a Bíblia rejeita aquela ideia de que Deus predestinou alguns para a salvação e outros para a perdição. A Bíblia nos mostra que Deus escolheu salvar a todos. Agora precisamos entender uma coisa. A Bíblia vai nos mostrar que Deus também não força ninguém a ser salvo. Deus não força ninguém a escolher a salvação. Mas a Bíblia diz, Deus dizendo, eis que eu coloco diante de ti o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhe, pois, a vida. A escolha, queridos, está sempre em nossas mãos. O que Deus poderia fazer para nos salvar, Deus já o fez. Deus enviou Jesus. Deus decidiu salvar a todos, mas não nos obriga a escolhê-lo, mas coloca diante de nós a opção da salvação. O que você tem escolhido? Escolha você hoje a salvação em Cristo Jesus. E talvez você se pergunte, mas pastor, o que eu preciso fazer para ser salvo? Qual é a minha ação diante deste plano da salvação? Atos capítulo 16, versículo 31, nos responde essa pergunta. Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Observe que a palavra de Deus aqui nos diz, crê no Senhor Jesus e será salvo. Acontece que crer não é apenas dizer assim, olha, eu acredito em Jesus, eu creio em Jesus. Não é apenas afirmar de lábios que nós cremos em Jesus. Crer em Jesus vai muito mais além. Eu preciso entender o plano da salvação, entender que Jesus veio a este mundo para pagar o preço por meus pecados, por minha vida. A partir do momento que eu tomo conhecimento deste plano maravilhoso da salvação, o meu passo agora é arrepender-me dos meus pecados, olhar para a minha vida, reconhecer os meus erros, confessá-los diante do Senhor, entregar a minha vida por completo, decidir converter
Converter quer dizer o seguinte: eu estou seguindo uma direção, eu percebi que esse caminho é errado, percebi o meu pecado e agora eu vou mudar de direção, eu vou seguir a vontade de Deus. Então eu preciso confiar no plano da salvação, eu preciso me arrepender dos meus pecados, confessar os meus pecados a Deus e entregar a minha vida por completo nas mãos do Senhor. A Bíblia também diz: quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, também dentro deste processo da salvação, de aceitar, de crer em Jesus, nos requer a manifestação pública deste ato. E esta manifestação pública, ela é feita através do batismo, que é a aceitação do sacrifício de Jesus. Ou seja, crer em Jesus é mais amplo, é uma entrega total nas mãos do Senhor. É confiar e confiar-se ao Senhor. Você crê em Jesus ou você apenas diz que acredita em Jesus? Crer em Jesus é entregar-se completamente nas mãos dele. Agora, vem um detalhe: se nós somos salvos pela graça, mediante a fé, mediante a aceitação de Jesus em nossa vida, qual é o papel da lei de Deus dentro deste processo da salvação? A lei tem alguma função para a vida do cristão? Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 3, versículo 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Capítulo 7, versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. A lei não tem o intuito de nos salvar. A lei de Deus, ela não nos salva. Todavia, a Bíblia está nos dizendo que a lei tem um papel muito importante na vida do cristão. A lei tem um papel de nos mostrar o que é pecado. E quando observamos pela lei o que é pecado, sentimos a necessidade de ir a Jesus, de entregarmos a nossa vida a um Salvador, porque por nós mesmos nós não conseguimos resolver o problema do pecado. E a Bíblia mesmo diz que nós não anulamos a lei pela fé. Eu não posso pensar assim: não, eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, agora eu não preciso guardar lei nenhuma, eu não preciso ser fiel nos mandamentos de Deus, porque eu sou salvo pela graça, eu sou salvo mediante a fé. Veja, a Bíblia diz que nós não anulamos a lei pela fé, mas confirmamos. Quer dizer isso? Eu olho para a lei, eu entendo que eu preciso ser fiel ao Senhor, eu entendo o que é errado, o que é certo, e quando eu percebo o pecado, eu vou aos pés de Jesus e eu busco força para ser fiel a Ele. Eu busco perdão, eu busco transformação. A lei nos mostra o que é pecado e a lei nos mostra a necessidade do Salvador. E olha, o que a Bíblia nos diz que nós precisamos fazer, o que o próprio Jesus disse que aquele que ama a Ele precisa fazer. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. 1 João 5, versículo 2 e 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Observem que a motivação da fidelidade não é o medo do castigo, mas sim o amor. O amor a Jesus, a esse Jesus que entregou a vida por nós. Se nós amamos, nós somos fiéis. Assim como um cônjuge, a prova de amor principal dele para com seu cônjuge é a fidelidade. Assim também, a prova de amor nossa para com Deus é a fidelidade à sua palavra, é a fidelidade aos seus mandamentos. Você acha legal alguém que diz que ama, mas não é fiel? Então, eu e você precisamos não apenas dizer de palavras que amamos a Deus, nós precisamos ser fiéis aos seus mandamentos, guardar a lei de Deus. Tem você sido fiel aos mandamentos de Deus? Queridos,
Deus quer salvar você. Deus quer transformar a sua vida. E diante de tudo isso, você talvez se pergunte, mas quando é o dia da salvação? Quando é o dia de eu entregar a minha vida a Jesus e escolher ser salvo? A Bíblia nos dá essa resposta. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6 e o versículo 2, que diz assim: porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Observem, queridos, que o dia da salvação não é amanhã ou depois de amanhã. O dia da salvação é hoje. O dia de escolhermos entregar a nossa vida a Jesus é hoje. E eu pergunto, qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão? Entregue a sua vida a Jesus hoje. Aceite o sacrifício de Jesus que perdoa e apaga os seus pecados. Olhe para a sua vida, reconheça os seus pecados e confesse estes pecados ao Senhor. Decida mudar de vida, entregando a sua vida completamente nas mãos do Senhor, decidindo a partir de hoje, a partir de agora, ser fiel ao Senhor por amor a Jesus, que tanto lhe amou e entregou-se por você. Eu pergunto, qual será a sua decisão? Deus está colocando diante de você o caminho da vida e o caminho da morte. Escolha a vida para que você viva. Qual é a sua escolha? Escolha hoje Jesus. Se essa é a sua decisão, eu convido você a orar comigo. Senhor Deus, amado Pai, obrigado por teu amor e tua bondade conosco. Obrigado pelo plano da salvação, por Jesus ter morrido por nós, mesmo sendo nós pecadores. Nós nos entregamos a Ti. Entregamos a vida de cada um de teus filhos que está conectado conosco neste momento. Os perdoe, apague os seus pecados, purifique a sua vida e os salve para o teu reino. Nós nos entregamos a Ti e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe e até o nosso próximo estudo.